que é uma água de boa qualidade, as propriedades físico-químicas dela e os efeitos que ela tem não só no nosso corpo, mas de maneira geral. Eu sou químico de formação, graças a Deus. Pesquisador, minha especialização é na área de água. Eu sou especialista em qualidade de água, né? Me dediquei a minha vida toda nisso. A gente tem uma parceria legal aí com a Fortimag agora, e eu quero 3 minutinhos contar um pouquinho da história. Na minha adolescência, eu convivi numa cidade do interior do Paraná, onde tinha muito problema com cheias, com enchente, água contaminada. E eu perdi alguns amigos também, por doenças vinculadas à água, né? Morava num bairro um pouco pobre lá da região e tentei ver no meio esportivo uma maneira de melhorar a vida da minha família. Não foi dessa maneira, né? Na nossa época, né, do Brasil era precário para o esporte. E aí a gente resolveu fazer o seguinte: então eu vou estudar. Minha mãe sempre me incentivou a estudar, o pai sempre queria que trabalhasse, né? Tempo do interior, pai vai trabalhar e a mãe vai estudar. Eu resolvi escutar a mãe e fui estudar. E aí fui para a universidade e lá eu comecei a colocar no meu coração assim, bom, se eu vou estudar algo que é diferente, que poucos conhecem, numa universidade onde no primeiro dia eram 70 acadêmicos e no dia da formatura eram 7, então não é uma coisa muito simples assim. E aí eu falei, vou me dedicar na água. Comecei a ler, estudar, fazer meus próprios materiais. E aí resolvi fazer meu TCC em água. E aí fui procurar o professor, um dos orientadores, um dos melhores professores da universidade. Ele me chamou, falou assim, tá chegando a formatura, você foi um dos melhores alunos, sempre se dedicou. E aí, qual é o projeto? Eu falei, professor, vou falar sobre água. Ele me olhou, baixou a cabeça, coçou. Falei assim, tem certeza? Eu falei, sim. Aí ele fez a pergunta, você é de família rica? Eu falei, não. Queria ser, mas não sou. Aí ele falou assim, então, cara, você tem certeza mesmo? O que você vai fazer disso na tua vida? Vai ganhar dinheiro de que maneira? Né? A moda agora é petróleo, a área têxtil. E eu falei assim, professor, na realidade eu não estou nem pensando por isso. Mas eu botei um sonho no meu coração e eu tenho um princípio para passar aqui para vocês, baseado nessa minha história. Teve cientistas do passado que foram caras que muitos pediram para eles desistirem. Muitos. E eles foram incentivados, de alguma maneira, ou por um ideal, por um sonho, e persistiram. Então a persistência levou eles a descobrir ou a desenvolver coisas e hoje tem os nomes escritos na história. Claro que todos sempre tem uma pessoa, tem alguém que sempre incentivou. Então eu, baseado nisso, mesmo dentro dessa fala do professor, eu falei, não, eu quero fazer sobre água. Ele falou, você precisa se formar, só são 7 alunos, você está bem qualificado com as suas notas, então eu vou fazer o teu projeto. Vou assinar, mas saiba que isso não vai levar muito longe. Eu falei, então tá bom, professor, obrigado. E aí fui onde comecei a desenvolver toda a minha pesquisa, desde lá da universidade. Então, eu nunca trabalhei tecnicamente em nenhum outro ramo, fora sendo professor, dando aula, mas desde que eu comecei profissionalmente em pesquisa, em trabalhos empresariais, sempre com água. Então, eu tenho bastante experiência, sim, tenho aprendido muito, vou aprender muito, ninguém né? Aquele que se acha sábio já não é sábio. Então, eu tenho muito ainda a vivenciar, mas todos os estudos, todos os trabalhos, as informações que eu vou levar para vocês, quando a gente estiver pessoalmente nas regiões, dando as palestras lá com vocês, no canal que é a Fortimag, o pessoal lá, o Daniel, o pessoal tá desenvolvendo para vocês estarem contactando a gente, tirando dúvidas, né? Senão a gente não consegue dar conta de todo mundo ao mesmo tempo, então eles estão organizando bem certinho a maneira de vocês estarem se comunicando comigo. Eu vou estar sempre à disposição para fazer o melhor. Vou buscar informações, vou ler pesquisas de outros pesquisadores, vou testar lá dentro. Nós montamos um setor lá na empresa agora para fazer um laboratório só para pesquisa da Fortimag, depois eu vou mostrar para vocês aqui. Então, baseado em tudo isso, eu resolvi insistir num ramo que, para mim, se não fosse financeiramente, um dia seria pelo menos para realizar algo que eu coloquei lá atrás no meu coração. Já trabalhei vinculado a vários outros projetos e quando eu conheci a Fortimag, o Bastão, reativou novamente um sonho que eu tinha enterrado. Tinha parado de fazer as pesquisas, tinha parado de me vincular com empresas, porque empresas muitas vezes chegam num ponto da pesquisa, agora já deu o resultado, a gente pode parar por aqui, muito obrigado, tchau. E a gente como pesquisador, Leonel está aí, sabe que a gente quer que esse sonho seja uma semente, e não que a gente conclua tudo, mas seja uma semente para próximos. O dia que eu estive lá na UEM com o Daniel, que ele me levou, e foi maravilhoso ele ter me levado lá, que eu conheci o Leonel, a Larissa, não conhecia o professor que ele estava de licença, o professor Dr. Bonato, mas eu conversando com o Leonel, eu vi assim, o quanto esse projeto precisa de apoio. Então você pode usar a água para fazer várias pesquisas, vários projetos que vocês quiserem, todos, mas nós vamos estar catalogando isso, organizando de uma maneira técnica. Eu vou estar me envolvendo muito nisso para estar sabendo, o fulano fez com feijão, outro fez com alface, outro fez com
com a galinha, outro fez com o cavalo. Eu preciso que a gente se organize para que essas informações gerem resultados lá na frente. A gente vai contribuir com coisas científicas para o futuro das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. Então, Leonel, pode ficar, como eu te falei, lá na universidade junto com o Daniel, tá? Quero que você conte comigo, com a nossa empresa. Nós vamos fazer toda aquela bateria de teste porque assim, a água funciona, dá os resultados, mas o que tem ali em cada resultado desse que quimicamente, fisicamente, está mostrando que a água melhorou. Então nós vamos fazer esse trabalho junto, vamos enriquecer teu projeto de uma maneira bem rápida, só para a gente entender aonde eu quero chegar com o final da nossa palestra aqui. Como que está a distribuição de água hoje no planeta, né? A totalidade, os 100% dela, apenas 3% é considerado água doce, não potável, água doce. Tá? Então, quanto de água tem no planeta? Deus, quando criou o planeta, lá no início de tudo, ele colocou aproximadamente 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Imagine um dado gigante de 1,4 quilômetros. Né? 1,4 bilhões de quilômetros, um dado gigante cheio d'água. Em litros, que fica mais fácil, isso equivale a 10,4 bilhões de litros. Essa água não muda. Não muda. Ah, mas espera aí. Eu ouvi falar que está acabando a água. A água potável está cada vez ficando um ciclo mais denso para ser tratado e se manter a qualidade. Mas nunca. Tá, mas a água que eu acabei de tomar, todo mundo está tomando água? A água que vocês estão tomando, essa já não conta mais, saiu da natureza. Mas ela vai sair daqui a pouco. De alguma maneira ela vai sair. E aí vai passar por um local e vai chegar um dia numa corrente de um rio ou de algum lugar assim, que vai pegar uma corrente marítima, daqui a pouco ela está lá na Europa. E essa água vai ser um ciclo, ou seja, esses 10,4 bilhões de litros de água, eles circulam o planeta infinitamente. Então quer dizer que a água que passou lá na tua cozinha, sei lá, quando você era bebê, talvez ela esteja passando de novo, não sei. Mas um dia vocês vão se encontrar de novo, para matar saudades, tá? Então assim, dessa parte aqui que nos interessa, né? Porque existem maneiras de aproveitar essa água salgada, claro que tem, mas ainda tem bastante para a gente fazer aqui. Então, desses 3%, apenas 30,1% dos 3% de 10,4 bilhões, depois quem é matemático vai anotando e faz a continha, aí durante o evento a gente vai conversando depois à tarde, tá? As perguntas que vocês tiverem, eu sei que vai ter bastante informação, só para a gente não perder muito o nosso tempo, assim com as perguntas agora, a gente vai depois falando durante o dia, nós vamos estar aí o tempo todo junto, tá? Então, o que nos interessa é isso aqui, ó, 0,4% de outros reservatórios, ou seja, desses 0,4% dos 3% de 10,4 bilhões, né? Ou seja, chegando num valor, a gente tem aqui os lagos, que correspondem a 68% aproximadamente, os seres vivos, ó, você faz parte desse ciclo, então não podemos desconsiderar. A água que você está ingerindo, que está no teu corpo, um dia vai para o meio ambiente novamente e vai vir outra para repor. Então, 0,8, você corresponde a 0,8 desse montante, né? Temos os rios, as zonas úmidas, temos a atmosfera, a umidade do ar, e temos a umidade do solo, que é a especialidade lá do Leonel, né? Então, aqui mais ou menos um panorama geral de como é a água no planeta, tá? No planeta. Desde quando Deus criou, ela se mantém. O que vai mudando são as proporções de potabilidade dessa água, né? A maneira em que elas estão aí, tá bom? No Brasil, que é o que nos importa agora, é um mercado vasto, a gente, como o Daniel sempre comenta, não alcançamos nem 1% ainda de tudo que pode ser feito. Não estou falando de negócio, mas de cuidados com a água, tá? Com cuidados. O Brasil, ele corresponde a 53% da água potável da América do Sul. O Brasil tem 53% de toda a água da América do Sul. Certo? Dentro do Brasil, considerando mundialmente falando, nós temos em média, aqui as pesquisas elas variam um pouco, alguns colocam de 12, outros colocam 13, outros 14, então em média 14% de todos os recursos hídricos do planeta estão dentro do território brasileiro. Legal isso, né? De toda essa água do planeta, então, que está dentro do nosso Brasil, 80% dela, dessa água doce, vamos falar só da porçãozinha que eu... Lembra da fatia da pizza que eu tirei ali antes? Então tá. De toda essa água, os 80% dela se encontram na Amazônia, na região amazônica. Manaus. Quem é da Amazônia? Eita! Eu há uns anos atrás, realizei o sonho de conhecer Manaus. Cheguei lá, pensei, vou conhecer a Zona Franca. Cheguei lá, não existia mais Zona Franca. Eu falei, justo agora que eu guardei dinheiro a vida inteira para comprar um computador na Zona Franca, não tinha mais, né? Mas vamos lá. Olha que interessante isso. A maior quantidade de água do Brasil está lá.
mas só abastece 5%. E o restante, os 20% de todo o resto da água do Brasil, abastece 95% da população, que seria todas as outras regiões, inclusive uma das regiões que mais é rica em água é Santa Catarina, o Paraná, que são as regiões que têm mais água. Fiquei sabendo que lá em Arapongas, e nada é coincidência, é um dos municípios do Brasil que tem a maior quantidade de poços de águas de nascente. Né? Então, é uma curiosidade aí para vocês. Então, a região sul do Brasil é onde tem, desses 20%, quase mais de 15% está aqui na nossa região sul, abastecendo 95%. E o restante, ele 5% a 6%, está espalhado nos outros estados do Brasil. Né? Então, é um mercado muito longo para se adaptar a muita informação ainda e ensinar as pessoas a cuidar da água. Tá? Vamos lá? E aí, objetivo, como a minha especialidade é a água, eu vou falar bastante informações. Não tem como a gente detalhar todas, né? Você poderia sim fazer... Falei para o Daniel, vamos fazer um evento só para falar disso. E aí isso vai ser feito regionalmente, com cada um. Né? A gente vai estar sempre à disposição. Então eu não tenho como fazer todos detalhado, porquê disso, o que daquilo. A gente vai dar uma noção geral agora sobre a água, como ela é, características. E depois, dentro de cada região, cada uma das palestras, dos treinamentos que eu vou estar pessoalmente com cada um de vocês, com as equipes, a gente vai trabalhar. E nas conferências online, cada vez que tiver ela, semana sim, semana não, daqui a pouco vai ser todo dia, se Deus quiser, a gente vai trabalhar assuntos específicos. Ah, eu falei alguma coisa de pH aqui da água. Aí vocês vão ver que não vai ter uma das noites, a gente vai divulgar isso antes, que vai detalhar, virar de ponta cabeça para vocês saírem especialista no pH da água, para saberem como realmente se comunicar, como um dos distribuidores esteve falando comigo ali no início, que teve em um contato no local com pessoas mais técnicas, o cara questionou, ele ficou um pouco preocupado com o que responder. Então, vocês têm que estar preparados para tudo, tá bom? E principalmente uma coisa que eu tenho no meu coração. Você está numa roda de conversa com pessoas e você é leigo no assunto, é tão ruim. A pessoa fala, legal, anota. E o que você acha? Meu, é isso mesmo, está certíssimo. Então, se a gente começa a conhecer um pouquinho mais, se informar, a gente perece menos. Né? A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, então a gente tem que conhecer não só de Deus, mas conhecer de tudo que existe, para a gente não ter problema. Quantos de vocês nem sabiam que a água poderia fazer tanta influência na vida de uma pessoa? E desde que você nasceu, você tem água. E por incrível que pareça, a maior massa do teu corpo é água que está aí dentro. Né? Quando você nasceu, você era quase 100. A minha bebê está lá, tem quase 100 de água. E água boa, água alcalina, água equilibrada. Aí você começa a envelhecer, né? Começa a ir para os desejos das coisas guloseima, e aí você vai indo. Chega lá pelos seus 60 anos, podendo estar até com 45% de água. É bastante perda. Então, esse pouco de água que tem pela característica física de cada um, pelas idades, tem que ser de boa qualidade. Exemplo simples, um aquário com peixe. O peixinho sobrevive se você ficar colocando água pior do que estava lá? De repente, guerreiro, ele vai sobreviver, vai criar uma orelha, tô brincando, vai dar uma mutação, alguma coisa, mas ele vai tentar sobreviver. Né? É o que muitas pessoas hoje sobrevivem, elas não vivem com qualidade. Então, o que você tem que fazer para o peixinho viver com qualidade? Colocar uma água melhorzinha, cuidar, ter um cuidado. Então, traz isso para você agora. Você é um aquário de peixinho. As tuas células, os teus órgãos, que todos eles são formados por células, seriam os peixinhos. E você é o aquário. Né? A tua casquinha aqui, o invólucro é o aquário cheio da água com um monte de célula, um monte de peixinho lá dentro. Se não tiver boa essa água, ela não entra para dentro do peixinho, da célula, e não vai tirar o que está lá de ruim. Aí o cara começa a adoecer. Né? A gente sabe que problemas vinculados à água, problemas de saúde, é porque a água não consegue penetrar, não tem a reorganização molecular para penetrar na célula. Tá bom? Não tinha até uma forte mágoa, ok? Água. Qual é a responsabilidade dela? O pessoal que fez a conferência, as duas que eu participei, eu até cobrei. Teve gente que colocou um monte de coisa, daí eu puxei a orelha. Falei assim, você não escutou? Né? Ou seja, eu quero que vocês aprendam cada detalhe, nem que seja pequenininho, mas que isso possa mudar. Esse é meu sonho que bateu quando eu falei com o Daniel. Ele tem esse sonho de levar qualidade. Eu gosto de levar informação para gerar qualidade. Então, acho que a parceria deu muito certo, mas vocês vão ter que usar, se esforçar, tirar essas dúvidas para vocês terem essa qualificação, para vocês melhorar e para que as pessoas que vocês vão atender possam receber uma bagagem legal. Né? Então, vamos lá. Qual é a responsabilidade da água? Transporte de nutrientes, oxigênio para as reações metabólicas. Ou seja, ela tem que entrar na célula, causar o que ela tem que causar, sair de lá levando o que não precisa ficar e repondo novamente aquilo que precisa ser reposto. Tudo bem? Todos entenderam? Então, ela, entre várias outras coisas, a principal,
a responsabilidade dela. A água foi criada para entrar no teu corpo com essa responsabilidade. Ah, mas ela faz um monte de outras coisas. Sim, ela faz um monte de outras coisas. A responsabilidade dela é isso. Se ela fizer coisas a mais, é tipo você lá com o teu patrão. Você está fazendo um pouquinho a mais para ajudar. Mas a água tem uma responsabilidade. A responsabilidade dela é cuidar disso. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, transporte de nutrientes e oxigênio. Ninguém esquece mais? Por isso que é importante uma água que tenha, quanto mais rica em oxigênio, né? Ela vai auxiliar bastante nesse processo. Tá bom? E alimentação adequada para que ela tenha nutrientes para levar, senão não tem o que levar. Né? Bem legal, assim, eu falo muito lá com o pessoal da empresa, falando com o Heraldo lá esses tempos. Perguntei se já ouviu falar que o refrigerante corrói os ossos. Quem já ouviu falar? Meu Deus, sério? E ninguém, os outros que não levantaram, não ouviram falar que o refrigerante corrói os ossos? E se eu falar para você que o refrigerante não corrói os ossos, vão brigar comigo? Vão dizer, tá inventando coisa, na realidade o refrigerante não corrói os ossos. Sabe que, mas eu já fiz o exemplo de colocar um osso de galinha no copo lá de refrigerante, ele dissolveu, virou uma borracha. Eu também fiz. Você acha que eu não fiz? Você acha que eu fui químico para quê, né? Queria testar tudo aquilo que falava que fazia. Eu ficava lá misturando as coisas da mãe lá em casa. Mas o refrigerante causa um desequilíbrio extremamente crítico no pH sanguíneo, na estrutura do pH do corpo. Depois eu vou falar do pH aqui. Então, o sangue tem um efeito chamado efeito tampão. Eu falei até numa das conferências que quem participou hoje não vai ser assunto, mas bem rapidinho, o efeito tampão nada mais é do que o sangue fazer de tudo para não perder o equilíbrio químico que ele tem. Ah, mas eu estou comendo tudo errado. Ele vai buscar em algum lugar. O sangue, se sofrer um desequilíbrio, tem duas situações. Depois vocês pesquisem em casa, dê uma lida, tá? A acidose e a alcalose. Uma delas é morte fulminante. A outra, de repente, dá uma sequelinha, né? Paralisa só um lado. Então, nível Brasil agora, Daniel, tenho uma guerra contra o refrigerante. Em casa é uma briga, eu tenho uma família não muito grande, vocês viram minha esposa, depois vocês vão ver meu filho, o outro filho, a filha e a outra filha. Tá? É isso, né, amor? Parou aí? Ela não quer mais, eu não sei porquê. Eu sou tão bom, cuido dela, cuido das crianças, mas tá bom. O refrigerante não corrói os ossos, ele desequilibra e o sangue, para não perder esse equilíbrio, para o corpo não sofrer, vai buscar onde? O quê? Cálcio. Porque o cálcio é o que gera o equilíbrio químico. Por isso tem um assunto muito importante na água, que nós estamos estudando muito no laboratório, que é a dureza cálcica. O teor de cálcio e magnésio na água que interfere. Se tiver demais, a água fica dura. Se tiver de menos, ela fica mole. Então, os extremos são problemáticos. A água equilibrada, corrigida, é aquela que está no extremo, no meio desses extremos. Tá bom? Então, dando sequência. Algumas propriedades, eu não vou poder detalhar todas, mas aqui são algumas, né? Porque às vezes a gente mostra para o pessoal que está um pouco mais estudando aí na empresa. Ah, mas tem aquela. Nossa, tem umas 10 mil propriedades da água, tá? Assim, até hoje, nesses anos de estudo, desde a faculdade, da pós-graduação, do mestrado, né? Iniciei doutorado e falei, não, isso aí é para doido, né, cara? Eu vou ficar no mestrado mesmo. O Leonel vai para o doutorado ainda. Tu tem capacidade. E aí eu resolvi parar ali no mestrado mesmo, na água, e começar a desenvolver pesquisas em relação a isso. Mas aqui tem algumas propriedades, tá? Todos esse ano de pesquisa, mais ou menos assim umas 10 mil, quando fala propriedade, característica, influência, né? Dá umas 10 mil para mais. Mas assim, quais são algumas aqui para a gente só dar uma brincada, uma conversada hoje? A tensão superficial influencia muito nos projetos que o Leonel está desenvolvendo e que alguns aí comentaram. A densidade, eu vou explicar daí, tá? A osmolaridade. O que é osmolaridade? Alguém prestou atenção quando o Leonel falou que levou algumas horas para penetrar? Ele falou um monte de coisa técnica ali, eu achei. Isso que ele falou que não apresentava palestra, né? Que levou mais ou menos 6 horas, 12 horas, sei lá, para entrar, para passar o retículo endoplasmático. Vou inventar termo aqui. Para entrar para dentro da semente. Vocês escutaram isso? Vocês também não entenderam o termo, mas escutaram, né? Então tá. E aí, a osmolaridade é isso que ele estava falando ali daquele jeito. É o poder que a água tem de penetrar num orifício micro para entrar numa semente, para germinar a semente, para entrar numa célula. Eu esqueci o nome da... Vou mirar nela aqui. Lilian? Não. Fernanda. A Fernanda falou algumas coisas esse dia na apresentação dela, e a Lilian está aí? Tem uma Lilian, né? Ah, tá lá, ó. Um slide, até falei, Daniel, manda ela mandar aquele material que eu achei muito legal. A Lilian fez um comentário lá também sobre algumas coisas voltadas, porque eu vou montar aqui, talvez depois ela vai lembrar. Então, quando a gente fala da osmolaridade,
a água ela tem um poder de penetração. E esse poder de penetração vai depender da característica química dessa água. Então, o que a gente está desenvolvendo lá na empresa com os projetos agora? Como o Leonel falou, é caro pesquisa? É. Por isso que muitos pesquisadores acabam freando projetos porque não tem quem invista. E o Daniel, ele não tem medido esforços para essas pesquisas. Tudo tem, claro, tempo. O Leonel salvou aqui, que o pessoal geralmente quer. Cadê o resultado? Prova aí para mim. Né? E eu acho muito legal isso aqui que ele falou para mim aquele dia. Marcel, você sabe, né, você pesquisa há muitos anos também, não é uma padaria, achei muito legal esse exemplo. Faz agora de manhã, de tarde, está com o resultado, já sai entregando, né? Então, vai dar bastante trabalho. A gente está disposto aí, o Daniel também, a empresa, nós estamos com a equipe toda focada, mas a gente tem já alguns estudos preliminares de algumas coisas que vai influenciar muito. E eu vou dar todo esse apoio no projeto lá do Leonel e dos projetos que vocês vão estar catalogando com a gente lá, tá? Mas vamos para frente, depois eu vou entrar na osmolaridade, mas é esse poder que a água tem de se reorganizar para penetrar, tá? Ponto de ebulição e ponto de fusão é uma característica física da água. Ah, mas o Fortmag muda? É propriedades da água. Estou aqui para falar um pouco sobre água para vocês conhecerem mais. Ponto de fusão é para que o gelo derreta, vamos falar assim de maneira simples, e a ebulição é para que ela ferva. Porque existe a evaporação, né? Existem outros processos, mas a ebulição é o ponto que você alcança a temperatura máxima, que é de quantos graus? A nível do mar. Lá onde eu moro é 100 graus, aqui em Curitiba é menos. É 98 e alguma coisa. Por quê? Pressão atmosférica, altitude, isso tudo influencia. Na pressão a nível do mar, como ele falou, a garrafinha foi envasada a 25 graus lá na fonte. A água tem um ponto de fervura de 100 graus a nível do mar. Pressão atmosférica a nível do mar. Isso, tá? Então, são assuntos importantes, influencia de alguma maneira. Se você consegue reorganizar uma molécula, aumentando o poder de osmolaridade dela, de penetração, ajustando a densidade, que ela também é influenciada pela temperatura e pela pressão atmosférica, e conseguindo romper barreiras de tensão superficial, que eu vou explicar aqui para vocês, a gente consegue, através das características da água, ter uma água que tem um efeito rápido, até o ponto de fervura dela muda. Então, todos esses testes que a gente está desenvolvendo são simples, vai influenciar alguma coisa na saúde, mas a gente está testando a eficiência do equipamento em todas as condições extremas. E sabe uma coisa que eu percebi? Eu peguei água aqui de Curitiba, para fazer os testes, que é os resultados que eu vou mostrar aí hoje. Quem é de Curitiba? Então tá bom. Azar de vocês, tô brincando. Tudo bem? Tô brincando, tá? Eu amo Curitiba, tá? É o seguinte, os resultados deram o seguinte, a água daqui de Curitiba, a Sanepar, ela investe muito em sistemas de filtro para abrandar a água, ou seja, retirar ao máximo as cargas minerais, porque as redes de distribuições aqui do município é muito longa. São muito distantes as distribuições. Então, para evitar acarretar problemas nas tubulações e problemas de deposição de minerais, eles fazem esses tratamentos um pouco diferenciados. E eu percebi isso nos testes da água que o... Como que é o nome? Leandro? O Leandro levou, né? O Carlos, desculpa. O Carlos Leite foi lá me visitar e levou as águas. As águas deram resultados, sim, falando agora da minha parte química. Mas o resultado mais rápido, como o Leonel tem comentado no projeto, é o resultado físico, né? O Fortmag, ele trabalha diretamente nas propriedades físicas da água. As propriedades químicas, ele não faz nada, ele não aumenta o pH, ele não filtra a água. Teve gente que perguntou para mim, Marcel, o Fortmag filtra quantos litros por hora? Não filtra nenhum litro por hora. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Então, mas quimicamente, aquilo que está talvez encoberto, vamos falar assim, que eu vou chegar nesse assunto agora, que não é mais aquele nome lá, que já que nós vamos ter que conversar com o doutor lá, então vamos falar certo. Os aglomerados, uma unidadezinha, formando uma uva, um cacho de uva. Aqueles aglomerados de moléculas interferem, maqueiam, talvez protege, esconde ali dentro. Nós estamos buscando equipamentos para mostrar isso de uma maneira, talvez um gráfico, uma foto eletrônica, mas pelos resultados dos testes acontece. Agora nós queremos demonstrar isso de alguma maneira visível, que é aquela velha história de colocar o dedo na ferida para provar que funciona. A gente percebe que a química depende da região. E aí o Daniel, como muito sábio, né, nessa área que ele tem buscado investir, porque se ele quisesse somente um negócio, ele fazia acontecer e pronto, mas o investimento que é feito para buscar melhoria, até novas ideias para frente, a gente tem conversado, mas nesse momento tem a ver com isso. O produto, ele vai gerar as melhorias e a gente quer conhecer o que acontece na água de cada região. Como que é a água lá em Manaus? Como que é a água lá no Pará? Como que é a água lá de Rondônia? Como que é a água de Minas? Eu não vou citar muitos nomes, não esqueço da cidade de alguém. Criciúma.
né? E assim por diante. Como que ela é e o que acontece no contato com o Fortimag. Isso eu já tenho esses dados assim comparativos, em que, dependendo da composição da água, da maneira que é realizado o tratamento, esse pré-tratamento pelos municípios, ela tem um efeito diferenciado. Todas melhoram absurdamente, mas cada uma tem uma característica diferente. E aí você vai ter um material na tua mão, lá na tua região, né, Daniel? Lá na tua região, com a tua água, para apresentar para o teu cliente. Ó, nossa água é assim, o equipamento faz isso. Não com uma coisa que falaram lá na Europa, que alguém pesquisou, ou que um doutor há milhões de anos atrás falou. É coisa recente. Então a empresa está investindo nisso. Mas demora, depende de tempo, tá? Então quero que vocês estejam cientes. Nós vamos fazer o máximo de esforço e vamos trabalhar para isso acontecer, tá bom? Vamos lá. A tensão superficial, então, na realidade é uma propriedade que os líquidos em geral têm devido a uma força de atração entre as moléculas. Moléculas é uma unidade de átomos. O Leonel estava falando aqui que existe uma ligação na molécula de água. Um átomo de oxigênio se juntando com 2 átomos de hidrogênio vira uma molécula. Várias moléculas se aproximam e se atraem, ou se repelem. Água e óleo se repelem, mas água com minerais, com sais minerais, se aproximam, se dissociam, se unem. E existe nome para essas forças na química. E aqui nós vamos falar que é da água. Antigamente chamava-se forças de Van der Waals, que foi o cientista que descobriu. Depois mudou para pontes de hidrogênio. E aí, uns anos atrás, o meio científico resolveu mudar esse nome de ponte, porque, sei lá, não gostaram de ponte. E deixaram como ligação de hidrogênio. E muita gente que é leigo confunde, porque ligação é o que une um átomo no outro. E força de atração é que junta as moléculas já estão prontas, como se você fosse uma molécula e ela fosse uma molécula. O que atrai os dois? Como que vocês se atraem? Beleza? Tudo bem, gente? Então, a densidade é uma força que atrai as moléculas. E aqui eu trouxe uma fotinha que você consegue, eu vou fazer com as crianças hoje, vai ter uma tarde bem legal lá, muitas coisas que nós estamos falando na teoria, eu vou fazer as práticas, depois vocês vão ter como visualizar talvez o vídeo que eles vão fazer para as crianças. Então, os filhos de quem está aqui vai aprender na prática hoje a identificar as propriedades da água, tá? Vou fazer uma palestra lá com eles. Tudo que eu falo aqui, gente, ninguém leva para o lado pessoal, né? Mas já que a gente fez tudo torto, vamos ensinar os pequenos a fazer direito, né? Amém? Vamos lá. Vocês sabiam que você consegue colocar um clipe boiando em cima de um copo d'água? Alguém acredita em mim ou não? Vocês não precisam acreditar tudo que eu falo, tá? Mas eu vou falar tudo que eu sei que eu já fiz. Dá para boiar um clipe na água, sim ou não? Alguém já fez? Nem no colégio. Edmundo, lá. Teu colégio era de rico lá, cara. Não? Lá, alguém já colocou o clipe na água, tá? Não sei por que motivo, mas ele colocou. Né? A minha área é humana. Tá, gente? Então, quando você vê aqueles mosquitinhos boiando numa piscina, em alguma coisa assim, eu não vou poder entrar profundo, como eu falei, mas vai ter uma semana só sobre isso. As moléculas de água que estão na superfície, elas, na verdade é assim. Vem cá, os três aqui, já que você está filmando. Vem rapidinho, larga tudo. Vem aqui. Vai. Fica um no meio, um na ponta. Vai, outro na outra ponta e eu fico aqui atrás, tá? Com todo respeito. Dá a mão um pro outro. Ficaram bonitos? Tá. Puxa para lá, puxa para qualquer lado e eu puxo para um lado. Vai, vai, vai. Quem ganha? Na opinião de vocês? Quem ganha? Quem exercer mais força. Claro, eu sou mais forte. Quem ganha? Quem fizer mais força. Eles três são a superfície da água, tudo bem? Imagine que vocês estão olhando de cima um copo d'água. Eu sou as moléculas que estão embaixo. Eles estão puxando só para os lados, não tem ninguém puxando aqui para frente. E tem eu puxando para trás. Isso, pode puxar para o lado, só para o lado agora. Vai. Pode puxar. Eu não preciso fazer muita força aqui, ó. Então as moléculas que estão na linha dele, no copo d'água, estão puxando para o lado. E eu que estou aqui embaixo puxando para baixo. Só que tem um monte de gente atrás de mim, então não tem como ele descer. E aí isso gera uma tensão superficial, que dependendo da densidade do material, ele encosta aqui e fica boiando, que é um mosquitinho, por exemplo. Aí, quando você reorganiza as moléculas, você vai diminuindo essas forças e essa densidade vai ficando menor e aí você consegue penetrar melhor. Então, obrigado, tá? Salva de palmas para eles. Ganhou, matou, né? Depois a gente faz uma massagem. Tem enfermaria aí que machuquei o ombro, eu sou muito forte, eu acabei machucando o ombro dele. Forte Mag. Ok, vocês entenderam? Todos? Estou dando uns exemplos bem simples, assim, não dá para entrar em nível científico para todo mundo poder entender o que eu estou falando. Mas é por isso que o mosquitinho boia, o clips, e é por isso que a semente e a penetração que a semente vai ter da água lá, que o Leonel estava falando, né, Leonel? Vai influenciar a densidade da água, a tensão superficial vai influenciar, porque ela vai gerar um bloqueio. É por isso que a gota forma daquele jeito.
porque ela forma uma tensão, todas as moléculas que estão no centro puxam as que estão para fora, como a gente fez aqui. Imagina a gente tivesse feito um círculo com ele no meio e todo mundo puxando para lados opostos. Uma força neutraliza a outra. É por isso que forma a gota d'água. E aí essa gota tem que entrar, né? As moléculas que estão nessa gota tem que entrar na tua célula, beleza? Vamos lá. Vocês estão entendendo? Então tá, sem barulho. Quem está entendendo, levanta a mão. Tá, quem está gostando? Ah, então tá. Então tem mais gente gostando que entendendo, tá bom. Não, tá ao contrário, tá? Tá ao contrário. Densidade da água é a relação da massa, eu vou falar do jeito bem caipira, o peso que ela tem pelo volume que ela ocupa. Não tem como, eu tentei de tudo, tá? Até quis pensar em mudar meu ramo de pesquisa para tentar achar um jeito de estar engordando sem aumentar. Tipo, só aumentar o peso, mas sem aumentar a massa. Isso não teve jeito, a mulher puxou a orelha, eu tive que começar a me cuidar, né? Pensa, depois de 4 filhos, não dá para perder, né? Tem que me cuidar. Então, assim, a densidade de uma substância, ela mede o grau de compacidade, ou seja, quanto ela pode se compactar. Assim, eu sempre brincava quando dava aula para as crianças, eu vou falar com eles hoje também, quem pesa mais? Vou usar o termo errado, pesa, né? Porque o certo é a massa, mas a gente está aqui em família, né? Quem pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? Quanta gente já peguei nessa? Distraído. Ah, o chumbo, na realidade os dois pesam a mesma coisa. Qual a diferença entre eles? O volume que eles ocupam. Qual dos dois é mais denso, o chumbo ou a pena? Hã? Por quê? Ele tem mais peso num pedacinho pequeno. Então, quanto menorzinho e pesado, mais denso ele é. Tá? Então, se tiver um cara pequenininho, amigo teu, que é baixinho e pesado, ele é um cara denso. Não tenso, né? Denso. Vamos lá. A estrutura das moléculas de água. Como o Leonel nos adiantou, ela tem um átomo central de oxigênio com carga negativa, polarizada, e 2 átomos nas extremidades que se movimentam, como um braço, com cargas positivas. Então, os átomos de hidrogênio é o polo positivo e o átomo de oxigênio é o polo negativo. Aqui um desenho que ele estava tentando falar. Isso aqui é a ligação que eu estava falando para vocês. Certo? Ligação é entre átomos. Força de atração que forma os aglomerados, que o povo fala, tampa do vídeo do Leonel, cluster, é algo que está aqui, ó. Essa molécula vai achar uma outra para se aproximar dela. Tudo bem? Então tá. Essa estrutura causa o que a gente chama de propriedades eletroquímicas únicas, ou propriedades dielétricas. A molécula de água, alguns chamam de molécula dipolar, ou simplesmente moléculas polares, ou seja, ela tem polos bem definidos que não vão mudar nunca. Quando ela sofre uma reorganização molecular, uma estrutura molecular, ela paralisa num ângulo adequado, uma geometria adequada essas moléculas, que é a tal da reorganização molecular. Aqueles desenhinhos que a gente vê lá uns cachinhos de água, um monte de água formando um cachinho de uva e depois o desenho com as moléculas todas separadas. Quando você reorganiza, ela sofre uma influência de um campo quântico unificado, que é o infravermelho longo, que faz elas vibrarem. E o magnetismo que faz elas se reorganizarem, ou seja, faz quebrar, deixa eu passar aqui, ó, faz quebrar essas forças de atração, ó. O pontilhado é as forças de atração, chamado de ponte de hidrogênio antigamente, tá bom? Então, ó, aqui tem uma molécula de água, que é assim, ó, tá vendo? Né? Uma molécula de água, tem as ligações entre elas se unindo. E aqui, várias das moléculas de água se juntando entre várias, e quanto mais elas forem se juntando, mais elas vão se aglomerando. E isso vai fazendo com que elas tenham dificuldade de penetrar. O Leonel falou ali, imagine agora tocar um alarme aqui. Incêndio, sai correndo, todo mundo se abraça e tenta passar na porta, consegue? Aí alguém grita, faz uma fila, aí todo mundo sai correndo. Então a água, ela precisa se reorganizar, se enfileirar para que ela possa penetrar. Tudo bem? Uma coisa muito importante, isso eu não falei nas conferências, eu tinha deixado para cá, se fosse falar assim, algumas anomalias encontradas nas propriedades físico-químicas da água, principalmente essa situação de mudança da densidade, do poder de penetração, da polaridade, da parte da osmose ali, dos microcapilares dela, tem a ver com isso aqui, ó. Elas são explicadas, isso já é cientificamente provado, pela presença de moléculas associadas. Aí, Leonel, ficou melhor, hein? Associadas, ou aglomeradas, ou cluster. Tudo bem?
Então, essas são uma informação bem simples para vocês, mas eu queria que vocês entendessem. A água que vocês colocam na garrafinha e botam um bastão, ela não está reorganizada, não está corrigida. O bastão vai fazer isso. O bastão vai fazer com que todas as propriedades lá melhorem, porque vai vencer essas forças de atrações aqui, ó, que formam esses aglomerados. Então você vai diminuir os aglomerados, fazendo com que as atrações, menos moléculas se agarrem. O cacho de uva já fica mais fácil de comer, porque você vai comendo uma uvinha de cada vez. Tá? Vocês estão me entendendo? Então tá, vamos para frente. Corpo humano. Na verdade, a gente vai ter que ser no final, porque já está quase acabando o meu tempo. É que está dentro disso aí, depois se eu fizer fora, ele complica. Para estourar essa aglomeração que você está falando, é o magnetismo, é o infravermelho longo ou o conjunto? Tá. A vibração das moléculas aumenta com o infravermelho longo. E a reorganização delas depois dessa quebra é pelo magnético. A temperatura é outra maneira de romper isso aqui. Pela temperatura, uma água pura precisa de 100 graus, que é o ponto de ebulição. O que é ebulição? A ebulição é pegar a molécula de água aqui e quebrar em pedacinho? Não, é separar elas saem evaporando na atmosfera. Por isso que quando elas tocam uma superfície gelada, elas voltam a ficar água líquida de novo. Tá bom? Ótimo. Corpo humano. pH médio no interior do corpo, 7,36,5. Ele pode ir de 7,35 a 7,45, a média. Ele nunca vai sair disso, tá? Lembra que eu falei antes lá? Ele vai fazer de tudo para equilibrar. Se o cara toma refrigerante, ele vai buscar cálcio no osso para equilibrar isso aqui. Beleza? Só uma rápida informação. Média, como assim? 70, né? Dependendo da idade. Características da água. Envolve todas as células, todos os aspectos, e o Carlos Leite ia me questionar, mas entendeu depois, aquele dia. Todos os aspectos da estrutura celular do teu corpo e as funções que cada estrutura celular executa no teu organismo são adaptados às propriedades físico-químicas da água que você ingere. Se eu tomo uma água de péssima qualidade, o que o corpo vai fazer? O que o corpo vai ter que fazer? Vai usar aquilo. Se não é de boa qualidade, vai se adaptar. Quando você se alimenta errado, alimentação inadequada, né, hoje está na moda fazer reeducação alimentar, nem dieta mais, né, porque as pessoas comem errado. O corpo vai viver com aquilo que está fornecendo, vai ficando deficiente, ok? As vias de eliminação, pele, suor, os pulmões pela respiração, os rins, que é o xixi, e o intestino, que é o número 2. E propriedades comuns da água, ela não tem cor, nem odor, nem sabor, a gente aprendia isso na escola e hoje vocês estão vendo que tem muito mais do que isso, né? E os estados físicos, tá, da água. Olha que interessante, que depois vai estar na apresentação para vocês lá na conferência, em algum local de acesso para vocês poderem estar trabalhando. Eu segui essa figurinha com um amigo meu, que ele trabalhava com informações para o público em geral, e aí tem aqui por idade a quantidade de água. Então, quando fala que o corpo tem em média 70%, é aqui, ó, de 5 a 10 anos. Ou de 2, vamos colocar de 2 a 10 anos. Depois disso, você vai olhando para onde você está aqui, tá? Eu estou ali. Estou ali. Estou ali. Tá? Exemplo. E aqui eu arredondei para facilitar vocês depois fazerem isso com calma. Em média, o corpo tem 70% de água. Então, eu peguei uma pessoa jovem como nós. Desses 70% de água do corpo, né, então, se você tem 100 quilos, 70 quilos é água. Tá? Podemos falar assim. Desses 70 quilos de água, 70% tem que estar dentro da célula, 20% está do lado de fora esperando para entrar, e se não tem como entrar, não está corrigida, ela não entra, fica ali, e 10% é a corrente sanguínea. Esses 10% são tão importantes quanto os outros 90%, porque é daqui que vai sair para minar, para irrigar os outros 90%. Tá? Peguei uma pessoa de 75 quilos, fazendo a conta média, daria 52,5 litros de água nessa pessoa, que, considerando a densidade da água 1, então 52,5 kg é água. Tá? 36,5 estaria dentro da célula, que é 70, 10,5 fora e 5,5 da corrente sanguínea. E aqui eu quero mostrar para vocês, ó, quando o nível de água no interior das células diminui, os receptores cerebrais, eles localizados no hipotálamo, detectam e ordenam por meio de impulsos nervosos a redução da eliminação da água pelo rim. E aí a pessoa começa a causar secura e sensação de sede. Esse é o mecanismo de sede da pessoa. Começa a diminuir a quantidade, o reservatório dentro da célula, o corpo liga um alerta. Ok? Interessante que eu faço essa comparação. O homem tem 70% de água, a terra tem 70%. Né? Então, para mim, aqui, o dia que eu estava estudando lá atrás, quando eu ainda estava
iniciando minha caminhada com Cristo, Deus falou comigo que o homem veio da terra, assim, como diz na Bíblia. A mesma quantidade, só pegou e mexeu lá o pauzinho, tá? E uma água de boa qualidade, eu não vou entrar em todos os detalhes, e é os nossos assuntos, é um assunto bem legal, mas ela tem que ser com pH adequado, ela tem que ser corrigida, depois eu falo os termos técnicos, e ela tem que ser tratada, ou seja, ela não pode ter contaminantes, tá bom? Cada uma das apresentações agora na sequência das semanas vai falar desses assuntos específicos, tá bom? Todos entenderam? Eu vou passar, o meu tempo já acabou, né, Daniel? O Leonel gastou mais que eu, então tá. Alguém quer que eu termine? Tô brincando, senão a organização me pega, tô brincando. Mas eu ia falar um pouquinho sobre o pH, existe uma escala, eu só quero passar isso aqui para vocês, tá? Esse assunto, depois os outros de pH, eu nem trouxe, só tem esse slide mesmo para falar. Olha que interessante isso aqui. Aqui, oh meu Deus, desculpem. Esse aqui é uma escala de pH de água, encontrada em várias regiões do Brasil, de 3 a 11. E a pessoa fala assim, eu estou tomando água pH 6, você disse que o Forte Mag vai para 7, então é só 1 de diferença? Não vai fazer tanto problema. Olha só, gente, isso aqui é uma escala matemática de logaritmo, ou seja, o número é elevado a uma base 10. Então, quando se fala que o pH é 6, comparado com o pH 7, não é uma vez, é 10 vezes. Então eu fiz um exemplo, ó. Pega uma água de pH 4 que eu encontrei, tem alguém do Pará? Eu encontrei lá 3,8 uma água quando fui para lá, tinha gosto amargo, parecia chimarrão ali no Rio Grande do Sul, né? Para mim, que não estava acostumado. Então, pega uma água de pH 4, ela é 10 vezes mais ácida do que o pH 5, tudo bem? Ela seria 10 vezes mais ácida do que uma outra água de pH 5. Essa água de pH 4 é 100 vezes mais ácida do que uma água de pH 6. E é 1000 vezes mais ácida do que uma água de pH 7. Então, do pH 4 para o pH 7, ela é 1000 vezes mais ácida. Olha a bomba para o corpo. Sendo que o refrigerante está para baixo disso aqui ainda. Né? E, se você pensar que a pH 4 para o pH 8 é 10 mil vezes. E aí você vai indo. De 10 em 10, você vai ver quantos milhões de vezes dá um refrigerante quando se compara com uma água de pH entre 7,5 e 8, que é o ideal. Legal? Essa informação todo mundo vai guardar, então? Então tá bom. E finalizando aqui, não é esses aqui, tá? Esse aqui vai ser para apresentação. Aqui, ó. Queria passar para vocês, vocês usam muito isso aqui na apresentação, mais de 90% da água está morrendo. A nossa água, ela foi industrializada. Eu ia falar ali sobre o cloro, tem bastante coisa importante para falar sobre o cloro, mas ela precisa ser corrigida. Então, o infravermelho longo, de ondas longas e o campo magnético que gera o campo quântico unificado tem acelerado esse processo. É uma bênção essa descoberta, né? Nosso amigo ali, até não citei, mas honrado de poder estar desenvolvendo estudos agora em cima desse material que você desenvolveu, assim. Depois nós vamos se conversar e vamos fazer muita coisa junto ainda, tá? Prazer em te conhecer. E assim, ó, para finalizar, Daniel, só vou mostrar de maneira rápida, não é início de uma pesquisa, tá, gente? Para chegar nisso aqui foram, pelo menos as últimas 4, desde o dia que eu voltei lá de Londrina, umas 4 semanas, Daniel, 3 e meia, umas 3 semanas e meia, varando altas horas, envolvendo o pessoal até do comercial lá, o Eduardo, me botando a mão na massa para me ajudar, para a gente chegar em alguns resultados. Então, a Forte Mag e a PH hoje, elas fundiram aí nesse setor de pesquisas para poder qualificar, tá? Não importa o que era antes, o que vai ser. O importante é esse momento. Eu creio muito que Deus coloca as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, tá bom? Então eu me sinto assim. Estava preocupado esses últimos dias, até conversei com o Daniel, será que é o momento certo? Será que eu sou a pessoa? E hoje Deus tem me confirmado, tem gerado uma alegria no coração. Então eu vou estar aqui para ajudar em tudo que puder. E aqui, através da nossa empresa, a gente tem aqui, eu fiz dois testes rápidos, tá? O Leonel está ali, né, Leonel? Onde eu fiz sistema aberto, eu coloquei uma água no tempo zero, uma água que foi trazida aqui de Curitiba, e fui colocando de tempo em tempo, simulando você, quando chega em algum lugar para tomar uma água. Isso foi baseado no nosso amigo lá do comercial. O cara comercial sempre pensa diferente. Cara, eu precisava tomar água e só tem isso aqui agora. Correr lá e encher. Quanto tempo vai levar para acontecer alguma mudança? Que é as perguntas. Então a gente fez de vários tempos aqui, não vai aparecer, ficou muito pequeno, foi o Eduardo que fez, tá? Depois vocês reclamam para ele. Mas aqui foi feito 2,5, 5, 10, 30, 30 minutos, aí 1 hora, 6 horas, 24 horas e 48 horas. Depois de 48 horas eu peguei a mesma água que ficou lá, que foi usada no tempo zero, uma separada, e analisei ela em comparação com a de 48 horas. E aí a gente viu aquele gráfico ali. A água do início é a linha verde. A água depois de 48 horas é
quase pulou para fora do gráfico. Esse item aqui, Leonel, bateu a tua introdução, me ajudou muito. Isso aqui é condutividade. Esse ponto aqui é que não está aqui porque eu tive que cortar na tabela, mas é a condutividade. E esse do lado aqui é o pH. E esse aqui não deu tempo hoje, tá? Se um dia vocês quiserem, eu falo outro dia com vocês. Se vocês deixarem. Aqui é o ORP. Quem é o amigo que me perguntou hoje do ORP lá no começo? Levanta o braço, onde que está ele? Não está aí? Alguém me perguntou sobre o ORP, cadê? Não está, está no banheiro. Ah lá. Levanta a mão, me queimar o filme, cara. Então, essa última linha que o gráfico acabou ali. Parou ali o tempo. Ali não é assim, ó, o gráfico não está andando por tempo. Cada pintinha dessa aqui é um parâmetro que estava sendo analisado simultaneamente em cada momento. Às 2h30, né, aqui, ó, vamos falar assim. Às 2h30, beleza? Até das 48 horas. Então, a linha lá em cima é a condutividade depois das 48 horas do teste. Mas ela foi acontecendo de passo a passo em cada momento. Você vê que desde o primeiro momento ela já tinha uma condutividade, toda água tem. Mas depois ela já foi melhorando, ó, até chegar nas 48 horas. Então o pH teve mudanças, não dá tempo de falar por quê. Ele não eleva o pH, como o Leonel falou. Ele devolve o pH original, ele reorganiza. E o que eu percebi na água do Leonel, lá, aquela água bem mineral que você me mostrou. Os minerais todos aumentaram. Mas como assim aumentou? O bastão libera mineral? Não. Eles estavam, vou usar o termo para ficar mais fácil para eles, o cluster, com certeza estava ali. Ó. Imagina esse controle sendo um mineral, um cálcio. Provavelmente ele estava ali dentro. Ó. E aí, quando a molécula se reorganizou pelo campo quântico unificado, ele apareceu no teste. Ele estava lá, mas a máquina, o equipamento que analisa, que é por onda, nanômetros, ele precisa encontrar o elemento livre ali. Se você for analisar cloro numa água de piscina que já misturou com a gordura de alguém que usou lá, ele não vai aparecer aquele cloro na análise, porque já está misturado com alguma coisa. Então, o que eu percebi? E aí, olhando lá contigo aquele dia, Leonel, todos os minerais que estavam ali, mas que apareceram depois da reorganização, são todos elementos que elevam o pH. Que é o que muitas indústrias hoje colocam nas águas. Eles aditivam elas com sódio, com potássio, com cálcio. E aí, todos os elementos que eu estou falando aqui são os que aumentaram. Tipo, teve cálcio lá que passou de 33 para 90 e pouco. Ué, mas da onde o bastão estava sujo? Não, é porque estava ali, mas estava mascarando. O equipamento não consegue ler. É a mesma coisa que colocar uma folha aqui na minha frente e falar, quem está vendo o que tem atrás? Ninguém vai ver. O equipamento não consegue. Então, as moléculas saindo do foco, do holofote, elas conseguiram mostrar o que estava ali dentro. Então, essa alteração de pH aconteceu. Não foi tão grande que a água de Curitiba, porque ela já é uma água bem equilibrada, assim, eu conheço o tratamento. Mas tivemos vários parâmetros aqui. E aí eu repeti o teste novamente, nem falei para o Daniel, vai brigar, né? Mas tudo bem. Com o sistema fechado. Eles me mandaram, teve uma das nossas amigas aqui, que levou as garrafinhas para mim. Cadê ela? Tá aí. Levou as garrafinhas e eu fiz dentro da garrafinha, a Neide, né? Eu já estou conhecendo, viu, Daniel? Não é só você. E no sistema fechado, a gente percebeu que nos tempos eles até, aqui não dá para colocar, não coloquei um do lado do outro, mas eles melhoraram, né? Uma coisa bem interessante, o cloro no sistema aberto passou alguns minutos, acho que no segunda ou terceira medida, né, Eduardo? E já sumiu o cloro, sistema aberto. No sistema fechado, depois das 48 horas ainda tinha cloro. E em algumas amostras tinha até um pouquinho mais do que tinha antes. Ah, como que sim? O bastão clorou água? Não, estava mascarado ali que a separação apareceu. Então, o sistema fechado, ele faz com que realmente mantenha a temperatura, a pressão interna, o equilíbrio, não há contato com a atmosfera. Isso, claro, que gera um trabalho diferente. Por isso, a garrafinha é importante, né? Está sempre ali, sempre com ela armazenada. Tá? Agora, aquele negócio do tempo. O cara tem que deixar não sei quantos dias, tem que colocar à noite para tomar de manhã. Cara, coloca o bastão e já toma. Para a parte física e química, que é o que o Leonel tem todas as experiências aqui mostrando com planta. Se a planta é assim, que é um organismo, um ser orgânico, imagine nós, você não vai ser a mesma coisa. Né? E nós estamos em constante movimento, agitação molecular. Então, no sistema fechado, a gente encontrou alguns pontos que não apareceram naquela água, mas encontramos pontos que aumentaram e em alguns momentos tiveram umas variações diferentes. Mas também prova-se que a condutividade, o RP aumentou mais, vocês conseguem ver que está mais em cima as linhas, e o pH ele aumentou pouco, porque é uma água que já era equilibrada. Então, com certeza, pegando uma água mais rica em mineral, mais pesada, de fonte natural, talvez um poço artesiano, que é o nosso próximo objetivo a partir da próxima semana lá, ela vai apresentar diferenças nesses itens aqui. Então, aqui são gráficos que a gente fez com itens químicos da água.
Os itens físicos não precisam de comprovação. Nós vamos fazer testes para ter isso registrado, filmado, documentado em forma de artigo científico, se for necessário, para ter material na mão. Mas o físico da água melhora por contato. Isso não é só na água. Todo meio que tenha polaridade, a água é polar, em contato com o campo magnético unificado, sofre alterações de alguma forma. No caso da água, a gente vê que a principal é a reorganização molecular. Uma pergunta que ficou sem responder. Não, ele trouxe para mim. Uma pergunta que ficou sem responder e ficou me martelando. Quando fazem o teste, aquele teste de equilíbrio, nós estávamos nos perguntando, tudo que o Marcel falou é exatamente preciso. Mas tem uma coisa que acompanha o efeito de condutividade elétrica, que quando eu cheguei, eu comentei com o Bonato e disseram, essa força que adquire com a rapidez que se processa é por efeito de condutividade elétrica. Não somente. O que ocorre é uma mudança no magnetismo do corpo por efeito da água magnetizada. Então, a água magnetizada, com o nosso organismo que tem todos os elementos minerais que a água já tem, e mais a força do magnetismo, quando chega na gente, faz com que todo o campo magnético na velocidade da luz ocorra, entendeu? Ocorra e você adquire essa força que te deixa tenso. Agora, por que bebendo uma água comum tira esse efeito? É uma coisa para ser investigada. Então, eu não ia falar desse item, mas ele que provocou. Deixa dois cientistas conversando, nós vamos o dia inteiro, tá, Leonel? Eu estou fazendo alguns exames médicos e o meu médico ele é especialista nessas coisas aí, essas coisas difíceis, não química. Química é fácil. E ele falou para mim que, na conversa, sabe que eu sou químico, né? E eu não sei vender, eu sei explicar. E aí, ele explicando para ele, falou e comprou bastante. Foi a primeira venda da minha vida, tá? Então, salva de palmas que eu vendi 3 para ele. Já é um começo, né? Daqui a pouco, Toninho, ó, estamos emparelhados ali. Então, assim, só para falar rapidinho, ele falou para mim, e eu não sabia, tá? Eu devo ter faltado essa aula no colégio. Todo o nosso corpo, todas as articulações, todas, tem sensores. Para o cérebro o tempo todo tá fazendo a leitura para te manter na posição que você está agora. Até às vezes inclinadinho, ele sabe que tem que fazer um músculo aqui mais força para te manter. E ele me falou que o principal sensor que são 2 locais, mas o principal, de primeira mão, tá? Tá, na próxima conferência eu falo. Acabou o tempo. O principal sensor, Leonel, é aqui, ó. Atrás da glândula, eu esqueci o nome, tá? Porque eu não preparei para falar disso, mas ele tocou no assunto, me provocou, eu vou falar. Aqui tem uma glândula que o sensor está aqui e ele manda as informações para o cérebro de todos os outros sensores de todas as articulações. Então, concluo sem fazer nenhum teste ainda, que quando você toma água, ela está corrigida de maneira intensa, o sensor acusa algo diferente e acho que é aí que vem o reflexo imediato. Não estou dizendo que isso é provado. Uma informação de um médico estudioso passou para mim e eu vou trabalhar em cima disso, tá? Vou precisar de umas cobaias, vou ter que cortar um braço de alguém, para a gente ver se muda o sensor, tá? Mas depois a gente vai combinando, em cada região eu pego um, tá? Beleza? Finalizando então, Daniel, tá? Eduardo, ficou bom o gráfico? Tentei fazer o melhor que você me mandou, tá? Aqui é o dia que nós fizemos a primeira bateria de teste. Fazendo ali, fui lá me meter, né, para passar de importante. Estava enchendo, preparando as amostras com a água do Carlos. Alguns equipamentos que a gente usou durante os testes, eu fazendo as medições de condutividade para mostrar que o gráfico é verdadeiro. Aqui, a condutividade existiu e ela foi feita com equipamento, tá? E aí ali a nossa técnica, lá do laboratório, a Márcia, que estava ajudando a fazer os testes de dureza, teor de cálcio, de magnésio e de potássio, que é a área que ela trabalha lá dentro, tá bom? Aqui são umas fotos do dia do teste, o sistema aberto de 2 minutos e meio até 1 hora. Desculpa, a água sem nada e de 2 minutos e meio a 1 hora. Depois todo o experimento montado e a última de 48 horas. Não vai dar para ver aqui, eu tentei de tudo ontem, Daniel. Mas ele está forrado de oxigênio, o pote inteiro está borbulhando oxigênio para tudo que é lado. Tá? A água mais equilibrada. Então a questão é o seguinte, orientamos o cara a pegar a pior água ou a melhor água? Sempre a melhor. O motivo da palestra hoje era água de boa qualidade.
sai com essa frase na cabeça, água de boa qualidade. De alguma maneira você tem que procurar oferecer a melhor água. Por quê? Porque o bastão vai fazer o efeito quântico na água. A parte química ele vai melhorar, mas o objetivo principal é o efeito quântico. Beleza? Então tá. E Fortimag, então, água corrigida de boa qualidade, que foi o foco da palestra, porque qualidade de água é qualidade de vida. Lá na universidade, meu projeto na época foi isso. Eu uso nas minhas empresas como meu lema de trabalho. Qualidade de água é qualidade de vida. Vocês vão ver sempre eu falar isso, tá?